O que se chama de petismo sofre uma derrota histórica contundente. Essa fórmula, nós sabemos, não funciona. Milhões estão agora nesse período que chamariam um período de perda de inocência, o eclipse da inocência. A ideia de que nós poderíamos, sob condições de um país dependente e periférico, conciliar os interesses de uma burguesia ultraparasitária e rapaz com a maioria da população submetida a um esquema de superexploração da força de trabalho. Essa ilusão começou a cair para milhares e milhares, milhares de dirigentes, de ativistas políticos, de organizações sociais, de sindicatos, etc. Não é mais possível. E o impacto da crise que todos dizem que se avizinha, reduz ainda mais a margem para ilusões desse tipo. Qualquer que seja o governo Dilma faria com mais cerimônia, e o governo Temer vai ter que fazer com maior rapidez a perenização do ajuste aqui e a perda de direitos para todos os trabalhadores. Nós vamos ter que aprender a desenvolver estratégias de defesa e de ofensiva diante da ação desse novo governo, rapidamente. O Valério dizia, eu recordo aqui, uma frase, uma tirada do subcomandante Marcos, lá em 1994, quando explode a rebelião zapatista. Ele mencionava naturalmente o tempo de longa duração, e mencionava também que em algumas circunstâncias históricas o aprendizado das massas é muito rápido. Nós estamos entrando no Brasil numa conjuntura em que esse aprendizado das massas na luta política pode ser mais rápido, dependendo em que medida ele enterre definitivamente, abandone viva o luto dessa orfandade petista que amplos setores estão sofrendo, que terão que abandonar rapidamente. Quanto mais rápido for esse abandono, maior será a capacidade de resistência, maior será a capacidade de propor uma alternativa, que não pode ser visto, segunda questão, não pode ser visto a partir dessa redução da política à disputa eleitoral. Um centro de consciência ingênua de milhões de trabalhadores no Brasil foi a redução da política à disputa eleitoral. Julgar que o calendário eleitoral é que orienta a luta política. E ele já está aí de novo. Observem que a resolução do Partido dos Trabalhadores está incidindo exatamente sobre isso aí. Cria os comitês de defesa da democracia para captar essa indignação contra um parlamento sabidamente corrupto, com uma corte sabidamente duvidosa, com todas as instâncias do sistema político esfaceladas, sem credibilidade popular, mas já apresenta como única saída Lula 2018, que é a repetição de uma tragédia. E aqui não seria tragédia, seria naturalmente uma farsa supor que nós vamos poder em 2018, que seria necessário, e que o lulismo seria o único horizonte político no Brasil, possível no Brasil. Então, essa questão precisa ser superada. Nós vamos ter que fazer uma redefinição do que é a política para milhões. A política para milhões não vai poder ser um comitê eleitoral, nem sequer para a defesa da democracia. A terceira questão é que nós temos que saber que colapsou o sistema político brasileiro. Tem um colapso do sistema político brasileiro. Não é só a desmoralização do petismo, de figuras do petismo, etc. Desmontou um sistema político. Queria mencionar duas coisas sobre isso, que dão margem para acreditar que essa aceleração da luta de classes vai ocorrer entre nós. Em primeiro lugar, que é uma possibilidade. A gente sempre sabe que a transição por cima aqui no Brasil é a nota dominante. Mas é uma possibilidade, porque a crise reduz muito a capacidade da burguesia operar politicamente e aumenta as possibilidades para aquilo que eu defendo já há muito tempo, que é a emergência de um novo radicalismo político. A primeira é que o sistema político não dá mais conta. O sistema político não... A votação do impeachment no Brasil foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa extraordinária. Nenhum de nós conseguiria expressar para o povo o que é o parlamento.
E a televisão conseguiu. Deixou muito claro que a fé no parlamento não pode subsistir. Ainda que possa ter lá 10, 15 deputados ou senadores que poderiam gozar, e de maneira merecida, do aplauso popular. Gente que se transforma, que se atua de maneira digna, que denuncia, que faz do parlamento uma tribuna, que não tem ilusões, que bate duro, etc. Para a grande maioria do povo, essa visão parlamentar de política sofreu um golpe devastador quando milhões observaram aquela cena. A tentativa de um parlamentarismo também ficou sob júdice, digamos, aos olhos de milhões. Eu estou chamando de uma consciência ingênua, não de uma consciência crítica. Porque a maioria vai observar que um regime parlamentar tem como útero precisamente aquele parlamento. E que se a presidente Dilma tem 10% de aprovação, o parlamento deve ter 4, 5, muito menos. Então, esse sistema político já estava em imensa dificuldade por uma razão estrutural anterior. O Partido dos Trabalhadores tocava com muita disciplina o programa e a estratégia econômica dos tucanos. É aquilo que o Gilberto Vasconcelos chamou, e eu adotei aqui, o sistema P-tucano. Esse sistema P-tucano ficou muito claro quando a presidente Dilma nomeou o Joaquim Levy para ministro da Fazenda. Os tucanos diziam muito claramente: o governo é um absurdo, o governo é corrupto, etc., mas o governo tem um núcleo racional. O núcleo racional é precisamente o banqueiro que virou ministro, que administrava exatamente como os tucanos queriam. Para milhões de pessoas, aquele bandaço que a presidente Dilma deu em defender um programa palidamente keynesiano até as eleições, e um mês depois aplicar um programa ultraliberal que tinha sido defendido pelo Aécio e dado com riqueza de detalhes pelo Armínio Fraga, funcionou, Valério, mais ou menos como Della Rua, que ganha as eleições, Domingo Cavallo tem 10% dos votos, se não estou equivocado naquela eleição, e ele se transforma no ministro da Economia. A crise da Argentina em 2001 tinha esse componente. O Fernando Della Rua se elege presidente, Domingo Cavallo é candidato, tem 10% dos votos, ou 12% dos votos, e depois ele é colocado na condição de ministro. Aquilo para a população, e aplica um ajuste terrível. O mesmo que ocorreu aqui, sem as condições da Argentina, evidentemente, mas foi o mesmo movimento. Para milhões, milhões ficaram órfãos, dizendo: não temos, em termos eleitorais, uma alternativa de política econômica. Não existe no Brasil uma alternativa de partidos. O PT e o PSDB, que brigam no terreno moral, que brigam no sistema partidário, que são incompatíveis em absolutamente tudo, têm o mesmo programa econômico. A outra questão que me parece chave é que, nas jornadas de junho de 2013, a emergência de um movimento de massa relativamente espontâneo alterou a correlação de forças favorável ao governo, que poderia encabeçar aquele movimento, romper com o sacrossanto sistema, a tese tucana, né, do presidencialismo de coalizão, e a presidente Dilma reafirmou aquele programa. O sistema ali ensaiou uma reforma política e falou em uma mini constituinte e sistema de financiamento privado de campanha, de redução dos mandatos de senadores, um conjunto de coisas que literalmente paralisaram. Até o financiamento privado de campanha não foi decidido pelo Congresso, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. De tal maneira que a capacidade do sistema, que todo sistema tem que ter, de renovar-se politicamente, também dá demonstrações de que está esgotado no Brasil. A questão é: poderá a burguesia brasileira, das entranhas de um governo Temer, ilegítimo e instável, fazer uma renovação política, quando o centro da decisão para tirar a presidente Dilma foi o Congresso e o sistema de partidos? Nós já podemos ver que não. Nós já podemos ver, por exemplo,
que o ministério apresentado pelo Michel Temer vai ser um ministério que a população vai olhar em grande medida incrédula, observando que algumas figuras sagradas do sistema político ganharam vida longa. E vão observar que o programa econômico do Michel Temer vai ser um programa que não vai ser com a rapidez que os neoliberais ortodoxos querem, mas vai ser muito mais rápido que aquilo que a presidente Dilma estava implementando, e que vai naturalmente implicar em perdas econômicas, sacrifício, aumento do desemprego, arroxo salarial e etc., que é o que nós já estamos vivendo. De tal maneira que se abre um novo período de lutas, em que a classe trabalhadora, os movimentos populares, os sindicatos, etc., vão ter que redefinir drasticamente a praxis política. A revolução social, a revolução brasileira, não pode ser um ato de vontade. Quer dizer, nós nos reunimos, estamos convencidos e vamos trabalhar por ela e ela vai acontecer. A possibilidade ou a atualidade da Revolução Brasileira, ela se justifica a partir das contradições e dos antagonismos do desenvolvimento capitalista brasileiro. Observe como amplos setores sociais começam a se dar conta, lentamente, de maneira contraditória, como tu está dizendo, que aquilo que o capitalismo promete, ele não pode entregar. Cada vez mais lento. As pessoas vão se dando conta. Então, historicamente, como no Brasil é tudo muito lento em relação a outros países latino-americanos, que eu suponho o processo de transformação política é mais explosivo, o nosso é mais processual nisso. Eu tenho que me render aos fatos, é assim que acontece aqui no Brasil. Lentamente, as pessoas vão se dando conta que, numa geração, se colocou lá o Collor, saiu da ditadura e fomos para a democracia. E todo mundo diz, não resolveu o problema. Segundo, colocou o Collor, o antipolítico, colocou o Fernando Henrique Cardoso, um político profissional, sociólogo, ilustrado, supostamente, blá, blá, blá. Colocou o operário, colocou uma mulher, e não resolve. As pessoas vão se dando conta, não é mais por aí. Lentamente. Isso vai sedimentando uma consciência. Eu digo, é o que eu chamo dessa transição da consciência ingênua para a consciência crítica. Muita gente dizia, para dar um exemplo, porque precisamos de uma mulher na presidência da República, agora a gente tem uma mulher. Isso não desautoriza o talento das mulheres, mas isso não muda nada. Como lá nos Estados Unidos, tem um negro na presidência dos Estados Unidos. Tá bom. E está fazendo o terceiro mandato do George Bush. Objetivamente. Precisávamos um operário. Tivemos um operário. Não, a gente precisava um cara culto de universidade, de saber culto não, um professor universitário, colocou o Fernando Henrique Cardoso. Então as pessoas, essas ilusões vão caindo. Para outras pessoas continuam, não adianta. Entendeu? Vão achar que não, que melhor. Mas, no geral, bem, aquele período de euforia do segundo mandato do Lula, no final do primeiro mandato, com o início do segundo, aquilo desapareceu. As pessoas se deram conta, nessa geração que estamos aqui, se deu conta, nós não vivemos aquele período. Não dá para voltar. Por que não dá para voltar? Porque aquilo estava baseado em algumas condições. Primeira, a elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais, lá em cima. Foi lá. Segunda, as brutais desvalorizações que Fernando Henrique Cardoso fez no primeiro mandato e superávites comerciais gigantescos correspondentes. Foram aquilo que eu expliquei lá naquela primeira, como é que se conseguiu um certo equilíbrio no plano real, etc., o controle da inflação, baixar o desemprego, etc. Hoje todo mundo diz assim, não dá para repetir aquilo. As condições desapareceram. É um outro grau de consciência. Terceiro, entramos numa dinâmica de crise, depois de 2007, 2008, no mundo, o que não exclui superlucros, pode ter crise e superlucros, mas na periferia do sistema o impacto está sendo particularmente violento. E aquela conversa do Lula,
que agora foi corrigido pela presidente Dilma, de dizer o seguinte: olha, nós seguramos até onde pudemos, onde foi possível o impacto negativo da crise. As pessoas estão dizendo, chega uma hora que não dá mais para segurar. Se defrontam com o quê? Com a condição de que somos um país dependente e periférico. E todo aquele otimismo que tinha já não tem mais lugar. Se ganha um grau de consciência. Agora, a taxa de desemprego que tinha sido a mais baixa da história do capitalismo, 4,7%, já está chegando nos 2 dígitos, 10%. E a classe dominante está reivindicando uma nova reforma trabalhista, como tirar uma nova reforma da Previdência e retomando aquela dinâmica que nós conhecíamos nos anos 80. Quem estava nos anos 80 conhece, e amplos setores da classe trabalhadora, gente jovem, está começando a se tocar, numa geração. Tem muita gente que vai entrar na luta sindical, na luta operária, na luta camponesa, nessas condições. Vai começar a se dar conta agora. E os que estavam há mais tempo vão poder comparar e vão dizer, opa, mudou e mudou para pior. Agora, uma possibilidade revolucionária, efetivamente, ela vai precisar de não vou chamar um colapso, uma grande crise do sistema. Ela precisa que ocorra uma grande crise do sistema. Sem isso, essa zona de conforto que você mencionou aí, muita gente vai continuar alimentando as ilusões. Qual é o drama do Brasil? O drama do Brasil é que eu não sei qual foi o dado que eu ouvi hoje, de quantos homicídios no Brasil por dia, mas é uma cifra, não quero incorrer aqui em precisão, não vou, mas é elevadíssima. Então nós temos corre um sangue na sociedade brasileira, uma violência na sociedade brasileira, que é fruto dessa luta de classes, do fato de que o Estado viola sistematicamente os direitos humanos. O Estado é o principal violador dos direitos humanos. Tem uma garantia de impunidade para as classes dominantes que todo mundo fica olhando. E fica olhando isso na matança sistemática. Mas são 80 mil no mundo de suicídios atualmente. 80 mil? O quê? Suicídios. Ah, bom. Não, eu estou falando assim dos homicídios no Brasil. Os homicídios no Brasil. Os suicídios também, há uns encantos. Eu teria que ver as cifras disso, mas eu quero dizer assim, o que eu quero mencionar é assim, corre um sangue que tem a ver com a luta de classe no Brasil, com essa máquina de moer gente que é o Estado brasileiro, que garante uma impunidade que tu pode ver em relação às comunidades, às favelas, por exemplo, como a polícia de São Paulo, do Rio, de toda parte, mata impunemente, como a gente está observando. É um negócio verdadeiramente escandaloso, como tu vê, como o Estado não atua num crime ambiental dessa magnitude e o Estado não se mexe. Quando a presidente tinha que assumir as funções e chamar os... quer dizer, é um espanto. As pessoas vão se tocando aos poucos, e vão estar, mais do que se ficar indignado, achar que é uma vergonha, elas vão lentamente perdendo a fé nas soluções de Estado. Lentamente. E elas vão olhando, aqui não dá, ali perdi direito, aqui o salário baixou, o Estado não pune lá, o Estado não garante um sistema carcerário decente, ele é terrível, os policiais, as corporações policiais estão contaminadas em larga medida pela violação sistemática dos direitos humanos, setores atravessados pela cumplicidade com o crime, com o narcotráfico, com bandidos, essa fronteira entre a lei e o crime não bem delimitado, todo mundo vai se dando conta lentamente disso, e no momento de crise do sistema, que a recessão se aprofunde, que o lucro do capital não esteja favorável na medida em que os capitalistas querem, e que nem todos podem ganhar com a dívida pública, tal como latifundiários, capitais industriais, comerciantes, investimento estrangeiro, etc., e isso começar a se desfazer e se aprofundar essa crise, se instaura uma crise em que é preciso duas questões fundamentais. É preciso, em primeiro lugar, trabalhadores, líderes de trabalhadores, organizações de trabalhadores, com um grau de consciência muito superior do que aquela que nós temos hoje. Nesse momento, a realidade vai exigir
uma atuação de vanguarda. É nesse momento que nós temos que estar preparados, entendeu? Muita gente vai dizer, olha, não é assim. Tem momentos cruciais da vida brasileira, da crise na sociedade, uma crise econômica, política, social, que se não existe uma vanguarda preparada, eu quero dizer vanguarda, capacidade, experiência de luta, capacidade teórica dos sindicatos, de dirigentes políticos, etc., as crises vêm, moem gente, reconstituem o poder da classe dominante e não deixam nada para as classes subalternas. Daí que elas têm que se preparar. E nesse momento, daí que eu digo que esse trabalho de formação, de luta, de convencimento é fundamental. E de outro lado, a emergência da crise e a quebra dos consensos, de uma certa coesão social, é que abre a oportunidade que isso que hoje, esse trabalhador que tu está pensando enquanto tu fazia a pergunta, que ele parece insensível para a causa da revolução, ultra acomodado, é nesse momento que as condições que ele teve até agora desaparecem. E ele vai ter que buscar uma saída. É nesse momento que nós vamos ter que oferecer uma saída. Porque a direita também pode oferecer uma saída. E a direita pode não, a direita vai oferecer uma saída. Entendeu? De um regime fascista, de um regime de direita, do que for, ela vai oferecer, como ela sempre ofereceu. Mas se nós criarmos anticorpos, consciência suficiente na sociedade brasileira, essa crise pode ser uma crise que abre uma possibilidade que nessa normalidade nós não temos. E o que aparece, Fernando, é a ideia de que, em última instância, a crise não tocou tão fundo para mover as pessoas, mas elas estão tocadas, elas estão observando. E, com razão, elas não assumem aventuras, elas ficam observando. Agora, o que eu quero mencionar, eu diria, essa é uma dialética da crise, aqui, uma dinâmica da crise. O que eu chamo a atenção é que os sindicatos estão fazendo muito menos daquilo que poderiam fazer para as necessidades de um momento com esse grau de exigência. Percebe? Então, historicamente, eu vejo, se a gente pegar o processo de democratização, Luiz Fernando, que nós fomos tendo sindicalistas com alguma capacidade, e depois nós fomos vendo os sindicalistas perderem a capacidade de intervenção social, de análise da realidade objetiva, etc. e tal. E é preciso retomar. Agora, a realidade social está cobrando isso. A realidade social está cada vez cobrando mais dos dirigentes sindicais, inclusive para garantir a zona de conforto que você está mencionando. Para garantir isso aí, é preciso ter um sindicalismo muito mais antenado, mais combativo, mais contato com a base, sindicato mais mobilizado, e vai começar a colocar essa gente de maneira mais antenada. Daí eu digo, se não é hora do grande combate final com o qual eu continuo sonhando, há um conjunto de combates aqui pequenos e fundamentais que a gente tem que fazer, por salário, condições de trabalho, etc. Tal, e um outro que é a elevação do grau de consciência. Tem gente que só vai acordar definitivamente quando a crise se aprofundar muito e as contradições foram muito agudas e a luta de classe estiver muito intensa, e tem uma parte que inclusive vai com a classe dominante, como o 64 foi, uma parte no golpe militar apoiou a direita, a ditadura militar apoiou os Estados Unidos. Mas teve uma parte considerável dos trabalhadores que ganhou um grau de consciência tão grande que, para barrá-los, teve que vir uma ditadura de 21 anos.